a gente já fazia essa avaliação em 2013, né? Identificando como vinha avançando o fascismo no mundo. Esse movimento que a gente vê no país, ele não é um movimento isolado, Uhum. né? Como Então, quase tudo na política, né? exatamente. Nós estamos aí né? O capital é globalizado, Isso é. né? Então, essa é uma política também globalizada. Então, avaliando aquilo, a gente identificou que a gente precisava ter uma ferramenta mais precisa, mais eficiente de fazer as nossas propostas chegarem à classe trabalhadora como um todo, né, de forma mais ampla do que os nossos próprios movimentos. E foi então que a gente decidiu construir um partido legal. Então a gente decidiu, a partir dessa avaliação da conjuntura nacional e internacional, de que a gente precisava construir um partido político de novo tipo, né? Então a gente começa esse processo em 2014. A gente registra a unidade popular no cartório, tal, não sei Com o quê. tantas assinaturas. Não, primeiro você tem que fazer uma formalização, né, o registro do programa, do estatuto e tal, e você começa então a buscar as assinaturas de apoiamento. E a gente começou a fazer isso em 2014, só que em 2015 teve uma mudança na lei que é muito brusca, que é a lei que é vigente até hoje, né? A lei eleitoral, que é a lei da cláusula de barreiras, enfim, e que traz vários aspectos antidemocráticos muito graves, na verdade, na nossa opinião, né? Que limita muito a participação de partidos programáticos. Né? Uma lei que, em tese, serviria para coibir partidos fisiológicos, né? Esses partidos sem programa. Pelo contrário, né? Mas ao contrário, na verdade, é uma lei que acaba fortalecendo a manutenção dos partidos que estão aí, né? Sem programa, sem nada, dentro desse amplo leque que a gente chama de centrão, impedindo que as pessoas, de fato, né, que a nossa classe possa se organizar a partir das suas bases. Mas impedindo não, atrapalhando, porque nós estamos aí para falar assim que está tudo difícil, mas que a gente também está bastante satisfeito de alguma forma com o nosso desenvolvimento, né? Falta muita coisa, a gente sabe, mas também estamos bastante satisfeitos com o que a gente vem fazendo. Então, com a mudança da lei em 2015, a gente teve que reiniciar o processo. A gente tinha coletado cerca de 200 mil assinaturas, um pouco menos, e a gente teve que jogar tudo fora e começar tudo do zero e se adequando à nova legislação, né? Porque a lei eleitoral ela tem aplicação imediata, então a gente já tinha começado, mas isso não serve para quem já tinha começado. E entre tantas coisas, porque são bastante mudanças. Né? Por exemplo, você não pode, nesses apoiamentos, você não pode ter pessoas filiadas a outros partidos apoiando a construção de um partido. Puxa. Porque não tem nada a ver. E aí eu nem tinha dimensão que tinha tanta gente filiada no Brasil, gente. Tem, Quando a gente começou a fazer o processo, assim, tinha algumas regiões que até mais, assim, mas a gente já tinha, assim, uma média, que eu fiz essa média que eu adoro, fazer conta de milhas, e eu fiquei nesse trabalho, né? Foi assim que eu fiquei mais voltada. Do movimento de mulheres para o movimento de construção da unidade popular, né? A gente teve que escolher alguns quadros, nossos movimentos, que se dedicassem a isso, porque é uma tarefa muito dura. E a gente tinha, assim, regiões, assim, média de 7%, 8% de pessoas filiadas. Vocês não acham muito? 8% de pessoas filiadas? Não, a gente acha pouco, mas, assim, para a realidade, né? A expectativa... Porque quando a gente começou a criar a unidade popular, fazer esse trabalho, muita gente dizia pra gente assim, eu acho que até alguns mal intencionados e outros não. Não façam isso. Não vai dar certo. Não tem como. As pessoas não querem ouvir falar de partido político. Porque vamos lembrar, estou falando quando a gente reiniciou o processo, que já foi em 2016, já era confusão, pau cantando, manifestação de direita na rua, o golpe da Dilma, assim, foi nesse clima que a gente começou a, né, um sentimento geral antipolítica mesmo, né? E as pessoas dizendo, não, ninguém quer. A gente foi para a rua, nós dissemos, estamos legalizando um novo partido político, ele se chama Unidade Popular pelo Socialismo, e a gente quer que você assine. E a gente coletou 1.200.000 assinaturas apresentando essa proposta, né? Tem que ser no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, você precisa ter uma representação, você precisa coletar um mínimo, né? Que é 0,5% do eleitorado de pelo menos, deixa eu me lembrar agora, mas pelo menos 7 estados, se não me engano, de 3 regiões do país. E a gente conseguiu de 12 estados em 4 regiões, né? Então... Mas esse é o critério mínimo, né? Então, você tem que atingir o mínimo em algumas regiões, e isso,
para nós nem era a maior dificuldade, porque a Unidade Popular, ela, apesar de ser o primeiro partido nas últimas décadas que se constrói sem ser de racha de um outro partido, a gente não vem de outro partido, né? Mas a gente constrói a partir de movimentos que já eram nacionais. Então, a gente já tinha uma atuação nacional, a gente não precisou fazer esse trabalho, porque senão acho que seria muito mais difícil. Então, a gente já tinha uma militância organizada, já nacional, mas, como eu disse, quem assina não pode ser filiado, e tem um número absurdo de pessoas com títulos cancelados, ou às vezes não cancelado, mas a pessoa justifica tantos anos que o cartório eleitoral não tem assinatura para comparar. Então você perde aquelas fichas. Ou o título de eleitor suspenso. Todas essas condições você vai perdendo aquela ficha de apoiamento. Mas eles devolviam dizendo, ó, esses CPFs aqui não servem. Por sistema, né? Quando você tem... Não, você acha que é só coletar? Não. Existe um sistema que mudou várias vezes no processo, porque, é bom dizer, nós somos o único partido que se legalizou nessa nova lei. Não tem outro. E na hora que eles começaram, também foram criando o procedimento, né, a partir da lei. Então o sistema foi mudando, enfim. Mas você recolhe a assinatura com os dados da pessoa, com os dados, inclusive, de quem coletou, insere no sistema, cadastra aquela ficha, primeiro tem que pegar todos os dados, o título de eleitor, tudo. Aí você cadastra no sistema, separa, organiza e envia para cada cartório eleitoral a ficha daquela pessoa. Então, só na capital eram 50 e poucos. Então, assim, um trabalho gigantesco para poder cumprir. E aí é isso, na hora que você insere, cadastrou, ele deixa você cadastrado, mas depois, quando você vai imprimir a lista, né, ele fala, esses aqui estão suspenso, está cancelado, ou a gente mandava para o cartório na ilusão de que eu consegui validar, e o cartório falava, não tenho assinatura para comparar. E também cancelava essa ficha. Então, você precisa de uma média. Eu falo uma média porque é sempre ligado com a última eleição, né? Mas é mais ou menos 500 mil fichas válidas, né? Tá. Assinaturas conferidas. Então a gente falou, acho que com 700 mil nós vamos conseguir, né? No final das contas, nós precisamos coletar 1.200.000 assinaturas para a gente poder chegar no mínimo, porque é muito, muito burocrático, muito difícil. E foi assim que a gente conseguiu o registro, então, em 10 de dezembro, o Dia dos Direitos Humanos, nos orgulhamos muito disso, 10 de dezembro de 2019, Eu a Unidade Popular foi registrada. Como é que foi a festa nesse dia, né? Então... É aniversário da minha mãe, viu? Foi? Ah, então aí já faz... Tem sido. A gente... primeiro, aí a gente pode contar fofoca aqui, né? Legal também. Então vamos contar uma fofoquinha. O povo assim engaja, né? Eu mesma adoro uma política basada na fofoquinha, né? Mas quando a gente estava legalizando a UP, tinha, hoje eu não sei quantos, tá? Mas é um dado público. Se a gente procurar ali no site do TSE, a gente vai ver quantos partidos estão tentando se legalizar. Mas tinha, assim, 70 partidos tentando se legalizar durante o nosso processo, naquele período. Que, aliás, eu não falei, a maior restrição é o prazo de 2 anos. Você tem 2 anos desde o registro para juntar as assinaturas. Antes não tinha prazo. Certo. Então, isso exigiu da gente uma outra forma realmente de organização, né? Porque já pensou você faltar pouquinho ali no final? Ainda tem isso. A gente coletou 1.200.000, coletou mais do que precisava, mas você não tem muita margem. Então, tem que garantir. A gente trabalhou para garantir. Nós entramos naquela para vencer, né? A gente falou, não vamos perder essa oportunidade. Até pela avaliação da conjuntura que a gente vinha fazendo. Porque, lembrando, 2016 a gente começou e 2018 foi a eleição de Bolsonaro. Certo. Então, o clima não melhorou durante o nosso... Ao contrário, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do campo progressista, o clima foi piorando. Então, a gente tinha essa preocupação. Nós precisamos conseguir agora, né? Então, foi dentro desse clima que nós fizemos esse trabalho gigantesco. Mas um outro partido que estava tentando se legalizar era o Partido Corintiano. Que, na verdade... Você estava nessa, não estava? Não. Graças a Deus não conseguiu, né? Porque, assim, apesar de... Eu não sou corintiana, eu sou São Paulina. Sofro, sim, mas sofremos todos, né? Ninguém está bem, vamos falar a verdade. Mas, assim, também foi uma artimanha, né? Porque eles colocam esse nome, porque depois você pode mudar o nome. Olha a sacanagem. Tá. Então,
E eu sou de Guaianazes, Frentes, bem da divisa Certo. com Itaquera, né? Certo. Então tinha jogo ali no Itaquerão, eles iam coletar a assinatura dos bêbados tudo lá, não dava certo. Porque Mas esse partido era da torcida mesmo ou não tinha nada a ver? Então, aí ninguém sabe Quem sabe? direito. Isso aí. Ao que deu a entender para nós é que era mais para usar o nome para conseguir Certo. Sim. cumprir o seu objetivo, porque o Corinthians já tinha se pronunciado de que não ia permitir que o partido tivesse esse nome, mas tanto faz, porque depois a lei permite que você mude para o nome que você quiser. Uhum. Então eu E acho todos que era uma mudaram, né? estratégia. Eu acho que era uma estratégia ali Sim. para conseguir as assinaturas. Mas eles deram muito trabalho pra gente, porque eles faziam um trabalho muito ruim, assim, né? Esse de coleta de assinatura, tinha muita coisa nada a ver. Ou realmente. Porque eles pagavam, né, para as pessoas fazerem esse trabalho, assim, a gente via isso, que a gente encontrava com as pessoas, eles diziam. Uhum. Então, às vezes a pessoa fazia só para levantar um dinheiro de qualquer jeito, ou tinha isso de pouca preocupação. E eu acho que eles confiavam no volume, sei lá, o que eles achavam. Eles tinham dinheiro. Isso eu não tenho dúvida, eles tinham muito dinheiro. E aí, a gente chegava no cartório, principalmente em São Paulo, nos outros estados nem tanto, mas em São Paulo, a gente chegava no cartório e eles falavam, não é do partido corintiano. É. Porque eles levavam tudo bagunçado. E aí a gente começou a fazer o contrário, né? A gente organizava tudo para o cartório falar, olha, Tem o que não, falar. nós somos um partido de verdade. A gente encontrava bastante resistência dos trabalhadores dos cartórios, porque é um trabalho que não está assim, que eles têm que fazer, eles deviam estar fazendo outra coisa, né? Estão Certo. fazendo ali conferência de assinatura. E um negócio muito trabalhoso. Agora, eles tentaram impedir a nossa legalização algumas vezes, né? Colocando alguns obstáculos, pedindo vista, assim, Tá. pressionando os outros ministros do Tribunal Eleitoral para que. Porque, assim, a preocupação deles era a gente se legalizar. Porque o argumento central deles era que não era possível. Uhum. E, na verdade, se a gente for olhar bem direitinho, a lei foi feita para não ser possível. Exatamente. Isso aí a gente sabe. Então, né, então eles alegavam isso, mas a gente conseguia jogava uma água no chope do argumento deles, né, de que não era possível. Então a primeira audiência para a legalização da UP, a gente conseguiu fazer uma movimentação, estava todo mundo lá. E o relator do processo deles, né, porque cada ministro fica relatando um processo, pediu vistas do nosso processo e tal, tinha uma pressão grande. E aí a gente foi, todo mundo lá e falou: ah, não foi hoje. Aí no dia 10 de dezembro, a gente já não tinha mais recurso para mobilizar tanta gente. Então, nos estados, a gente ficou acompanhando ao vivo e se falando, enfim. E quando a gente conseguiu o registro, a gente ficou muito contente de ter conseguido realizar o trabalho, né? Ainda que a gente estivesse bastante confiante de que o processo ia dar certo, assim, né? A gente fez tudo bastante criteriosos na letra da lei, sabendo que não tinha nada ao nosso lado, né? Uhum. Que a gente não tinha nenhum figurão, um grande nome e tal. As pessoas perguntavam pra gente, mas esse partido é de quem? Ah, certo. Quem Porque que é é a assim, figura? né? Tem um dono, né? Quem tá por trás, né? Isso mesmo, né? Juro por Deus. Nossa, mas então não vai dar certo, né? Assim, então, as nossas preocupações eram várias, mas deu certo.